Muito bem, alunos e alunas, esta é mais uma aula de ciências para vocês. Na aula de hoje, vamos falar sobre DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. São aquelas doenças que se transmitem durante o ato sexual. O que fazer para poder evitá-las? Como eu sempre recomendo, assistam o vídeo todinho, com bastante atenção. No final tem os exercícios. Façam os exercícios e mandem de volta, que eu estou aqui aguardando as respostas de vocês. Um bom trabalho e até a próxima aula. Hoje falaremos sobre as DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. Doença sexualmente transmissível são aquelas que podem ser transmitidas de uma pessoa para outra pelo contato sexual. A maioria dessas doenças é causada por micro-organismos que se alojam nos órgãos genitais. Todas elas são perigosas e podem deixar sequelas se não forem tratadas a tempo. Lembre-se que a camisinha é o único método de prevenção eficaz contra as DSTs e a AIDS. Algumas DSTs, na sua fase inicial, têm tratamento, controle ou cura. Vamos então ver algumas dessas doenças que podem ser transmitidas sexualmente. A primeira delas é a gonorreia. Essa doença também é chamada de blenorreia. É uma das DSTs mais comuns. Ela pode atingir tanto homens quanto mulheres. Ela é causada por uma bactéria que infecciona a uretra, provocando ardência urinar, coceira, inchaço, vermelhidão nas bordas do orifício urinário. Se não tratada a tempo, pode causar esterilidade. Os principais sintomas da gonorreia no homem e na mulher. Então vai ter dor abdominal, ou dor durante a relação sexual, corrimento vaginal ou sangramento, no caso das mulheres. Nos homens, rins infectados, bexiga e infecção na uretra, sensação de queimação ou ardência ao urinar, inflamação do pênis, testículos inchados, descarga e corrimento no pênis. Sífilis. A sífilis é uma doença sexualmente transmissível, também causada por bactéria. Ela é transmitida pelo contato sexual, mas também pode ser transmitida pelo sangue contaminado. É uma doença muito grave, pode atacar vários órgãos vitais, podendo causar cegueira, paralisia, distúrbios cardíacos, distúrbios neurológicos e até mesmo a morte. Nas mulheres grávidas, ela pode causar danos irreversíveis no sistema nervoso do feto. Seu principal sintoma é uma pequena úlcera dura e incolor nos órgãos sexuais. Essa úlcera tende a desaparecer depois de algum tempo. Mais tarde, vão surgir manchas vermelhas pelo corpo, que desaparecem, mas a doença continua ativa. A herpes genital é uma doença causada por vírus, para o qual não existe cura. A doença provoca pequenas bolhas nos órgãos sexuais que, ao se romper, viram feridas, provocando ardor, coceira e dor. As bolhas podem desaparecer e voltar depois de certo tempo, dependendo das condições do sistema imunológico do portador. Candidíase é uma doença causada por fungos. Esses fungos existem normalmente no corpo, mas que podem se proliferarem devido ao estresse. Outros fatores que podem facilitar o desenvolvimento de fungos é o uso continuado de antibióticos, o uso de anticoncepcionais e durante a gravidez. A doença causa ausência e coceira na região genital.
A candidíase é transmitida pelo contato sexual, mas também pode ser transmitida por roupas íntimas compartilhadas ou se a mãe estiver com candidíase, ela pode transmitir para o bebê, que poderá ser contaminado na hora do parto. Os fungos podem também atacar a mucosa bucal, quando então a doença é chamada popularmente de sapinho. Sintomas da candidíase. Sintomas da candidíase são vermelhidão na região genital, ardor, coceira, dor durante a relação sexual e corrimento. Condiloma acuminado. Esse é o tipo de doença causada pelo vírus HPV, ou papilomavírus. Pode ser transmitida à mulher pelo homem, sem que este manifeste sintomas, sendo por isso chamado de portador assintomático, aquela pessoa que tem a doença, mas não tem os sintomas da doença. Os seus sintomas são o aparecimento de verrugas, muitas vezes microscópicas, nos órgãos genitais. Nas mulheres, o vírus pode permanecer inerte durante anos, ativando-se em momentos de baixa imunidade. Pode também aumentar o risco de câncer de colo de útero. Já existem vacinas para prevenir alguns tipos de vírus que provocam a doença, ou seja, existe vacina contra o HPV. Hepatite B. A hepatite B é causada por um vírus que ataca o fígado. O indivíduo contaminado pode se recuperar da infecção ou se tornar um portador crônico, desenvolvendo graves doenças como cirrose e câncer no fígado. O contágio ocorre por relações sexuais com indivíduos infectados. Pode ocorrer também pelo sangue contaminado. Existe a prevenção por meio de vacina. AIDS. Também chamada de SIDA, que é a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, a AIDS é causada por um vírus, o HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana. Esse vírus ataca os linfócitos, que são as células sanguíneas especializadas na produção de anticorpos. Esses anticorpos são responsáveis pela defesa do organismo contra outras infecções. Então, o indivíduo que tem AIDS, ele pode pegar outras infecções, podem pegar diversas doenças ao mesmo tempo, porque o seu sistema imunológico fica enfraquecido. O HIV pode ser transmitido através do esperma ou do sangue. Também é transmitido pela secreção vaginal e pelo leite materno. Das pessoas que têm a doença, obviamente. O vírus pode ficar durante vários anos no organismo da pessoa sem se manifestar, até destruir os linfócitos. Essa situação pode levar à morte em consequência de outras doenças, que são as chamadas doenças oportunistas, ou seja, aquelas doenças que vão se aproveitar de que o sistema imunológico está deficitário e vão, então, atingir a pessoa, fazendo com que ela fique muito doente e venha a morrer em função destas doenças. Atualmente já existem medicamentos que são capazes de prolongar a vida do paciente com AIDS, melhorando assim a sua qualidade de vida. No entanto, a doença continua sendo muito perigosa e, ultimamente, tem aumentado os casos de AIDS, principalmente entre os jovens. Como é que se pega a AIDS? De ser uma doença também transmitida sexualmente, ela pode ser transmitida pelo sangue contaminado, ela pode ser transmitida pela mãe infectada para o seu filho quando ela está grávida ou está amamentando, e também por meio de instrumentos que furam ou cortam quando não esterilizados, como agulhas, bisturis. Como é que não pega? Bom, não se pega AIDS pela picada de inseto, também não se pega por aperto de mão,
nem o uso de sabonetes, toalhas ou lençóis em comum, muito menos por uso de copos e talheres. Bom, pessoal, agora é a vez de vocês. Realizem as atividades, que eu vou ficar aqui aguardando as respostas de vocês. Um bom trabalho.